Hello guys, how are you today? Bom, no último sábado eu coloquei uma enquete lá no Google Sala de Aula perguntando qual tema seria da nossa aula gravada, qual tema seria a aula dessa quinta-feira, né? E assim, eu coloquei 5 temas, foi uma disputa bastante acirrada, mas que no final, como eu mostrei para vocês ontem, ganhou Lifestyle and Weekend Planning. Ou seja, nesse tópico, a partir de agora, a gente vai estudar sobre estilo de vida e planejamento semanal. É um tópico que vai envolver o seu estilo de vida e o estilo de vida de outras pessoas e o planejamento semanal. Ou seja, a gente vai aprender aí números, dias da semana, horas, nome de cômodos, nomes de móveis, né? Ou seja, a gente não vai se prender apenas a esses 2 tópicos. A gente vai ver tópicos também que, apesar de estar um pouquinho longe, está um pouquinho também relacionado a eles. E os tópicos estudados de hoje vai ser nomes de algumas partes de uma casa, verbos no infinitivo e no gerúndio e alguns verbos novos, ou seja, os novos verbos que a gente vai aprender hoje é to clean, to learn and to know, tá? Então, assim, hoje a gente vai ter um pouquinho mais gramática do que vocabulário, então eu peço para vocês que, se vocês tiverem alguma dúvida relacionada a essa aula de hoje, vocês podem perguntar e vocês também têm esse conteúdo disponível aí para assistir quantas vezes vocês quiserem, tá? E outra coisa também que eu peço para vocês é para praticar o inglês, o vocabulário que a gente já aprendeu até agora, a gramática que a gente aprendeu até agora, porque esse tópico é um pouquinho mais difícil mesmo. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês perguntam. Não precisam ter vergonha de perguntar, pode perguntar à vontade que eu vou responder. Ou a gente também tem aos auxiliares, vocês que sabem, vocês que escolhem. E praticar também bastante essa gramática, porque é uma das gramáticas mais utilizadas depois do verbo to be, ok? Antes da gente ir para essa parte de nova gramática, novo vocabulário, eu queria recapitular com vocês o uso da preposição in. Eu falei com vocês que quando a gente fosse estudar mais outros vocabulários, outras gramáticas, eu aprofundaria mais em relação a essas preposições, né? As preposições que a gente já estudou. E nesse caso, a gente vai aprofundar hoje sobre a preposição in. A gente já sabe, a gente já aprendeu que in indica algo ou alguém que está dentro de alguma coisa ou algum lugar, tá? Então, assim, in pode ser traduzido, dependendo do contexto, pode ser traduzido como dentro de, em, na, no, enfim. O contexto de in é que algo ou alguém sempre vai estar inserido dentro de alguma coisa. E a gente vai utilizar in antes de países, cidades, regiões e estado, estações do ano, tempos do dia, documentos e livros, algo em lugar fechado, carro e táxi. Então, assim, essas regrinhas é importante vocês anotarem, é importante vocês saberem, porque aí vocês já vão ter noção um pouquinho de como utilizar a preposição in. Eu acho que de todas as preposições, ela é uma das mais fáceis, porque a utilização dela, as regras dela não são tão pesadas assim. Então, vocês já sabem que sempre que tiver o contexto de inserido de dentro, você já sabe que vai ser a preposição in a ser utilizada. E como a gente está falando de algumas partes da casa, os cômodos da casa, né? A gente já sabe que vamos utilizar in. Então, a gente vai ver aí o nome de alguns cômodos, o nome de algumas partes da casa. Parts of the house. A gente começa com living room, dining room, bedroom e bathroom. A pronúncia de bathroom, ela é um pouquinho
Sabe quando você vai falar thank you? Então, a pronúncia do TH é a mesma, tá? Você coloca a sua língua sobre os dois dentes superior e vai pronunciar bathroom, tá? Ela tem um som de S ou de F. Bathroom. Eu vou repetir mais uma vez para vocês prestarem atenção na pronúncia. Living room, dining room, bedroom e bathroom. Mas as outras partes da casa é office, kitchen, garage, laundry ou laundry room. A pronúncia de office, ela é office mesmo, tá, gente? Não é office, como a gente costuma falar. Home office, não é home office, é home office. A gente não pronuncia a letra E no finalzinho de office. É como se tivesse um S ali e a gente não pronuncia a última vogal, a letra E. Acaba ali mesmo na letra C, office. E a pronúncia de laundry é lo, como se tivesse um O ali no lugar do A e o U. Laundry. Pode ser laundry, apenas laundry, ou laundry room. Eu vou repetir mais uma vez para vocês prestarem atenção na pronúncia. Office, kitchen, garage e laundry or laundry room. Então, a gente já viu essa parte de vocabulário, a gente vai ver agora alguns exemplos. O primeiro exemplo é He is furious. He is in the office. Ou seja, ele está furioso. Ele está no escritório. I am not in the bedroom. I'm in the kitchen. Eu não estou no quarto. Eu estou na cozinha. Where is the backyard? Gente, eu esqueci de colocar na parte de vocabulário backyard, tá? Mas backyard, para quem não sabe, significa quintal. Por exemplo, a gente tem até um desenho que é backyardigans, se eu não me engano, alguma coisa assim, tá? Backyard significa quintal. E eu esqueci de colocar lá na parte de house, mas enfim, vocês já ficam sabendo aí que backyard é quintal, tá? Where is the backyard? Where is she? She is in the laundry. Esses são os exemplos aí que a gente já viu a gramática, essa gramática toda aí a gente já viu. Preposição, verbo to be, pronome pessoal, pronome interrogativo, where, né? Então, tudo isso a gente já viu e está vendo novamente agora. O próximo tópico é um pouquinho chatinho, tá? É um pouquinho chatinho porque é a gramática, gente. A gramática é uma parte mais difícil, mais complicada, mais complexa e que requer mais atenção de vocês. Então, assim, se vocês tiverem alguma dúvida relacionada à gramática, vocês podem perguntar, tá? E a gente vai ver agora os verbos infinitivos na forma infinitiva. Os verbos infinitivos é quando eles estão em seu estado natural, ou seja, quando o verbo não está conjugado. Os verbos na forma infinitiva, ele termina com AR, ER ou IR. E OR também no caso de pôr. Exemplo, cantar, adormecer, rir, pôr, dançar, comer, sorrir e compor são verbos na forma infinitiva. Então, todas as vezes que você vê um verbo terminado em AR, ER ou IR ou até mesmo OR, significa que ele não está conjugado, ou seja, significa que ele está na forma infinitiva. E no inglês, a gente vai ver o verbo infinitivo de 3 formas, tá? Porque ele não é marcado por um final no verbo, como é no português. E sim, de 3 formas. A gente vai ver o verbo infinitivo no inglês de 3 formas. Com o gerúndio, são verbos terminados com ing, com a partícula to antes do verbo, né, infinitivo com to, e com o verbo apenas, o infinitivo sem a partícula to. Então, é um tópico, gente, que vocês precisam prestar bastante atenção e que vocês precisam treinar bastante por fora do curso,
tá? Vocês precisam aprender essa parte para poder ir avançando e poder entender completamente como funcionam os verbos infinitivo, tá? A parte mais fácil de como identificar um verbo infinitivo é utilizando com a partícula to, que são algumas palavras que poderá ser seguida por outro verbo. Ou seja, sempre que a gente for falar uma frase que contém dois verbos, um atrás do outro, a gente vai colocar a partícula to entre eles. E eu trouxe aqui alguns exemplos para vocês. Taehyung doesn't like to travel with Yoongi. Taehyung não gosta de viajar com Yoongi. A gente sabe então aqui que like e travel são dois verbos. Então, por isso que a partícula to fica no meio ali, porque são dois verbos. E geralmente, quando tá com esses dois verbos, a gente utiliza a partícula to entre eles, tá? Os outros dois exemplos é Jimin wants to help Seok-jin. Jimin quer ajudar Seok-jin. Jungkook like to read. Jungkook gosta de ler. Eu acho que assim, entre todas as formas de usar o verbo infinitivo, essa aqui é a mais fácil e mais utilizada, tá? Essa aqui é bem facinha mesmo, vocês praticando bastante, vocês vão aprender, tá? Então, assim, quando um verbo seguir de outro verbo, a gente vai adicionar a partícula to entre eles. A segunda forma é sem essa partícula to, que geralmente são outros verbos ou expressões seguidas de outro verbo sem to. Exemplo: Jimin made us wait for half an hour. Jimin nos fez esperar por meia hora. A gente sabe que made é um verbo no passado, né, de fazer, e wait é esperar. Nesse caso, a gente não utiliza o to porque é uma expressão. Made us é uma expressão, então a gente não utiliza. Jungkook lets the dog sleep on the sofa. Jungkook deixa o cachorro dormir no sofá. Let a gente sabe que é no sentido de deixar. Sleep a gente sabe também que é no sentido de dormir. Então a gente já sabe que é dois verbos. Perceberam que também não tem a preposição to, certo? You had better clean up your room. É melhor você limpar o seu quarto. Uma coisa interessante falar com vocês, gente, é a diferença entre room e bedroom. Vocês muitas vezes verão pessoas se referindo aos quartos com room. E eu queria falar para vocês que nesse caso, room é no sentido geral, tá? Room significa geralmente espaço, significa um cômodo da casa. Pode se vir como sala também, enfim. É um tópico utilizado que pode ser assim para qualquer espaço, tá? Então, assim, geralmente vai ser utilizado room para um lugar não específico da casa e bedroom quando tá falando de fato só do quarto. Mas a gente vai utilizar room mais ainda quando se referir ao quarto de outra pessoa. Geralmente, vocês vão ver em primeira pessoa sendo utilizado bedroom, tá? Mas vocês podem escutar também room e tá tudo bem. Só deem preferência de falar sobre quarto com bedroom mesmo, tá? Room deixem só quando for sala, espaço, cômodo, enfim. Sempre deem preferência a bedroom. E voltando aqui, a gente sabe que a frase significa é melhor limpar o seu quarto. E a gente sabe que aqui na frase a gente tem como um verbo had e clean up. Clean up são verbos também, tá? Então, assim, essas são expressões que eu não vou explicar detalhadamente agora para vocês, porque é um tópico mais avançado, mas que vocês já devem saber de agora que vai haver casos do verbo infinitivo que não terá essa partícula to. Por isso, gente, é importante vocês praticarem
essa parte do inglês, conhecer expressões em inglês, ver vídeo, ter esse contato maior com o inglês, tá? E a terceira e última forma que a gente vai ver um verbo é um gerúndio. É um verbo fácil e que vocês provavelmente já viram, tá? Não é muito complicado não, porque ele é utilizado só no final do verbo. A gente só vai adicionar 3 letrinhas, ing, para mostrar que ele tá no gerúndio, tá? E assim, a gente utiliza o gerúndio para expressar o infinitivo do inglês em 3 momentos. A primeira é quando a gente utiliza o verbo como sujeito de uma frase. Ou seja, quando a frase começar com o verbo, a gente vai adicionar o verbo no gerúndio. Exemplo: swimming is the best sport. Nadar é o melhor esporte. Ou seja, nadar é um verbo. A gente sabe que toda vez que a gente usa um verbo inicialmente em uma frase, ele geralmente vai estar na forma infinitiva. E nesse caso, no inglês, a gente vai utilizar o gerúndio, ing, no finalzinho da frase, tá? Toda vez que vocês verem um verbo iniciando uma frase, ele vai estar no gerúndio. Ele vai estar com essas 3 letrinhas no final do verbo. Cleaning my room is my task today. Limpar meu quarto é minha tarefa de hoje, tá? Então, a gente vai ver que cleaning é o verbo limpar e ele está iniciando uma frase, então a gente vai ver que vamos utilizar o gerúndio, ing, no final do verbo. A outra maneira de ver um verbo no infinitivo é quando o verbo vem após uma preposição. Ou seja, a gente tem que aprender mais detalhadamente também sobre as preposições no inglês. What does Namjoon think about talking to armies? Nessa frase, pergunta o seguinte: o que o Namjoon acha de conversar com os armies? A preposição aí presente nessa frase é about. Logo depois vem o verbo talk, que significa falar, conversar, enfim. Vem o verbo talk, ele tá na forma infinitiva com o gerúndio porque vem seguido de uma preposição. E a preposição nesse caso é about. Jungkook dreams of buying a Ferrari one day. Jungkook sonha em comprar uma Ferrari um dia. Nesse caso, a preposição aí é of. Buying é comprar, que está na forma infinitiva do gerúndio, porque está vindo aí antecedido de uma preposição, tá? Então, esse tópico aqui é um pouquinho mais complicado. E a terceira forma é quando o verbo vem após algumas expressões, tá? Exemplo: I can't stand living here anymore. Eu não aguento mais morar aqui, ou eu não aguento mais viver aqui, enfim. Aqui a gente tem a expressão can't stand. Em inglês, can't stand significa eu não aguento, eu não consigo suportar, enfim. É uma tradução aí de expressão que tem no inglês, eu não aguento, eu não suporto. E a gente vai ver que logo depois living ser traduzida de uma forma infinitiva, porque vem antecedido de uma expressão, can't stand. It's no use asking for her help, que significa não adianta pedir por ajuda dela, tá? Nesse caso, a nossa expressão que a gente vai ter aí vai ser it's no use, tá? Por isso que o asking vai estar de uma forma infinitiva do gerúndio. Essas expressões que a gente viu aí, a única maneira de vocês aprendendo é praticando. Ou seja, para vocês se acostumarem com essas expressões, para vocês se acostumarem com o uso do gerúndio e da forma infinitiva, vocês precisam praticar, vocês precisam começar e colocar em prática o inglês de vocês. Provavelmente, aula não vai ser só o suficiente, porque em idioma a gente precisa praticar, a gente precisa começar a ver também no dia a dia. Por isso, eu vou dar um jeitinho de depois disponibilizar para vocês materiais da internet mesmo, do verbo na forma do gerúndio e da forma infinitiva, tá bom?
Então, para a gente praticar esses modos verbais, a gente vai ver hoje 3 verbinhos. To know, que significa saber, conhecer. To learn, que significa aprender. E to clean, que significa limpar. Então, a gente tem aí 3 verbos. To know, to learn e to clean. Geralmente, gente, palavras que têm a letra K e N juntas, a gente não pronuncia o K, tá? Ele sempre vai estar mudo. Geralmente, palavras que têm K e N juntas, o K não se pronuncia. A gente só pronuncia a outra letra, que é o N, junto com as outras letras. A gente não pronuncia o K porque ele vai ser mudo. Então, a gente tem novamente to know, to learn e to clean. Então, vamos ver como é que fica esses verbos com os pronomes pessoais que a gente já aprendeu? A gente tem I know, you know, he knows, she knows, it knows, we know, you know e they know. To learn. I learn, you learn, he learns, she learns, it learns, we learn, you learn e they learn. To clean. I clean, you clean, he cleans, she cleans, it cleans, we clean, you clean e they clean. Então, a forma conjugada aí é a tradução para o português. Eu tenho eu sei, você sabe, ele sabe, ela sabe, ele ou ela sabe, nós sabemos, vocês sabem, eles sabem. Eu aprendo, você aprende, ele aprende, ela aprende, ele ou ela aprende, nós aprendemos, vocês aprendem, eles aprendem. Eu limpo, você limpa, ele limpa, ela limpa, ele ou ela limpa, nós limpamos, vocês limpam, eles limpam. E por que eu coloquei essa tabela? Porque, gente, a gente vai adicionar um S nos finais dos verbos quando formos utilizar os pronomes he, she ou it, ou quando a gente fala de uma outra pessoa. Mas a gente só vai utilizar quando fala de uma pessoa só, tá, gente? Então, por exemplo, se a gente utiliza um nome na frase, a gente vai adicionar o S no final do verbo, tá? Mas dependendo da última letra do verbo, a gente vai ter que acrescentar ES ou IES. Eu sei que essa parte aqui pode parecer um pouquinho difícil, mas é bem fácil. É questão de costume, é questão de prática. Sempre que a gente for estudar um verbo novo, eu vou colocar essa tabelinha para vocês irem olhando, tá? Para vocês não ficarem confusos. Não tem uma regra específica por que isso acontece, mas a gente sabe que acontece com o pronome pessoal he, she e it, ou quando a gente fala de uma outra pessoa, no caso de uma única pessoa, tá? E alguns exemplos, a gente vai ver alguns exemplos agora. São pouquíssimos exemplos, mas a gente vai dar uma olhadinha em alguns. Nós temos they are cleaning the backyard. They are not in the bedroom. Eles estão limpando o quintal. Eles não estão no quarto. Eu queria chamar a atenção também para vocês que a utilização do gerúndio depois do verbo to be é que a gente vai estar indicando uma ação dele, algo que está acontecendo ali naquele exato momento. Ou seja, nesse caso aí, a gente sabe que tá falando que eles estão limpando o quintal, ou seja, é uma ação que está ocorrendo naquele momento. Ou seja, toda vez que vocês forem falar de uma ação que está acontecendo naquele momento, o verbo vai estar no gerúndio, tá? Vai estar com esse ing. Passando para a próxima frase, a gente vai ter she knows the dining room. Ela conhece a sala de jantar. What is he learning? O que ele está aprendendo, tá? Então, assim, toda vez que vocês forem utilizar uma frase e nela vai ter um verbo presente que uma pessoa vai estar realizando uma ação,
vocês colocam o verbo no gerúndio. Já sabe como utilizar o verbo no gerúndio, né? Acrescentando o ing no final do verbo. E é isso, a nossa aula de hoje. Eu sei que foi uma aula muito complicada, muito complexa, muito detalhada, com muita gramática, e é por isso que eu vou colocar um mural de perguntas, como uma caixinha de perguntas lá no Instagram, para vocês deixarem perguntas relacionadas à nossa aula de hoje. E não se esqueçam também que eu estou disponível, os auxiliares vão estar disponíveis para auxiliar vocês justamente para retirar as dúvidas. Eu também vou disponibilizar alguns materiais para vocês estarem estudando, poderem estar praticando isso aí. Vejo vocês na próxima aula. Então, take care e see you!